João 15, quem achou, diga amém. Eu não vou falar sobre todo o texto, mas eu quero somente ler do verso 1 ao 16, para que fique fácil de você entender 4 versículos apenas que eu quero me concentrar. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Em outra tradução diz corta, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu vou ler o verso 7 de novo, para você que anda ouvindo aí esse bando de teólogo aí, extremista, calvinista, que não acredita em ato profético, não acredita no que você pode determinar no mundo espiritual. Eu não estou falando de dar ordem em Deus, mas eu estou falando de reivindicar aquilo que é seu por direito. Deixa eu ler de novo aqui o verso 7 e tente ver se eu li correto, porque talvez eu não li correto. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis algumas coisas. Muitas coisas? Não. Pedireis tudo. Sabe por que quase ninguém dá glória quando ouve isso? Porque você tem pedido para Deus algumas coisas, Ele não te dá, porque você não tem estado 100% nele. A palavra dele não tem estado 100% em você. Mas eu te garanto que se você está 100% nele e Ele está 100% em você, diz aí para alguém do teu lado: você vai pedir tudo e Ele te dará. Sabe, esse é o tipo de coisa que, se eu quisesse enrolar para forçar uma reação, eu enrolava. Mas essa reação sua mostra quanta gente que crê no que a palavra de Deus diz. Mas tudo bem, eu creio nisso. Verso 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você não é discípulo se você não dá fruto. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, pedireis ao Pai, Ele vô-lo conceda. Veja, e eu quero que você leia comigo aí o verso de número 15, porque é onde eu quero me concentrar. 1, 2, 3. Já vos não
Diga amém. Eu quero que você entenda essa palavra. E esse é o título: a recompensa pela permanência. Diga comigo, a recompensa pela permanência. De novo, porque tem gente que não entende a palavra permanecer. Mais uma vez, Deus vai te recompensar além do que você imagina, se você entender o poder da palavra permanência. O texto é longo e há tanto para se falar nele. Eu poderia passar tranquilamente 12 ou 13 semanas falando às quartas e aos domingos sobre todo esse capítulo, sem repetir uma parte sequer, de tão rico que ele é. Na verdade, eu te diria que esse texto ele é tão rico que é complicado você falar nele, porque é complicado você saber separar o que você vai falar hoje, o que você não vai falar, de tão rico que ele é. Então deixa eu tentar de uma forma muito objetiva te fazer começar a entender que esse texto é um texto extremamente importante, porque são os últimos instantes de Jesus antes de ir para a cruz. São as últimas palavras dele em vida. Quando uma pessoa está nos últimos dias ou nos últimos momentos, ela faz coisas que não fez durante muito tempo ou não disse. Eu acho que todos agora acompanharam a morte do Pelé, que na última semana, mais precisamente nos últimos 3 dias, ele reteve os laços com os seus netos, da filha que ele não reconheceu. Eu não lembro quem acompanha essa história. Foi uma coisa que a gente achou incrível, uma pessoa da personalidade, da envergadura dele, não ter reconhecido um filho. Mas quando você sabe que você está para morrer, você faz coisas e fala coisas que é para marcar, porque você sabe que o que é dito no fim sempre é o que permanece. Essa é uma dica muito importante para qualquer pessoa que faz qualquer tipo de trabalho no qual você depende de comunicação. Se você, quando vai se comunicar, fazer uma reunião, não escolhe deixar o mais importante por fim, você nunca será compreendido plenamente, porque a ideia de que aquilo que você disse no fim é o que mais importa é algo comum para todos nós. Então esse é um texto rico, porque são as últimas palavras de Jesus antes de ir para a cruz, e mais importante, ele fala isso aqui em particular, no privado, não em público. Você vai lembrar que a razão pela qual Jesus falava por parábolas era para que aqueles que não eram já predestinados ao entendimento não entendessem. Então Jesus se preocupava muito em falar somente para quem entendia, e isso faz esse texto muito mais importante, porque são suas últimas palavras, ele está em particular, e o que ele fala é uma coisa que é muito difícil de falar hoje, chamada relacionamentos. É muito difícil falar hoje sobre relacionamentos, porque a atual geração fez um momento muito mais importante do que o relacionamento. E nenhum relacionamento dura se você faz do momento mais importante do que ele. Se o que houve no agora se torna mais importante do que a instituição, se o que houve agora se torna mais... Por isso que tantos casais se divorciam logo. E é interessante que eu fico pasmo com tanto de gente que, porque houve um caso, um adultério, eles já de imediato querem o divórcio. É complicado isso, porque as pessoas pegam palavras de Jesus e dizem, mas ele deu legalidade se houvesse o pecado do adultério. Então quer dizer que se ele adulterou, ela pode largar, mas vamos falar bem a verdade? Quero ver agora se tem gente crente. Se fosse para a gente entender e fazer o que Jesus falou ao pé da letra, ninguém estava casado, sabe por quê? Porque ele falou, qualquer um que em pensamento já pensou, esse já pecou. Agora ninguém dá glória, que todo mundo quer fingir que o diabo nunca colocou na tua mente algo errado.
Então, quando você compreende sobre relacionamentos, você entende que relacionamento não pode depender do momento, porque o momento é passageiro, e ninguém é definido pelo momento. Ninguém pode ser definido por 5 minutos de loucura. Uma atitude sua louca de ter cancelado, de ter comprado, de ter vendido, de ter negado, de ter não ido, 5 minutos não pode definir 50 anos da sua vida. Irmão, cuidado com quem define você por conta do que você fez e não por conta de quem você sempre foi. É perigoso você andar com pessoas que falam muito mais de 2 horas suas na semana do que falam do que você foi ao longo do ano inteiro. Relacionamento é muito complicado você falar, porque quase ninguém hoje entende o poder de relacionamento. E deixa aqui eu fazer você entender que Deus pode ter te levado muito longe, sozinho, mas você não vai permanecer longe, sozinho. Boas coisas vêm sozinho, as melhores vêm acompanhado. Se você não entende o poder de relacionamento, você nunca vai entender que quando Deus tira alguém da sua vida, Deus te protege. Quando Deus põe alguém na sua vida, Deus te abençoa. Porque Deus sabe que tudo que Ele quer fazer na tua vida de grande, de majestoso, virá através de um relacionamento. E eu te diria que esse relacionamento vai muito além de você e Deus. Porque nesse texto Jesus fala entre o relacionamento dele com os servos, dele com os discípulos, mas também ele fala do relacionamento dos discípulos com os outros. Relacionamento é uma coisa tão importante que a coisa mais poderosa que Deus fez na criação, Deus não fez sozinho. Tudo que Deus fez na criação, em Gênesis 1 e 2, Ele fez tomando decisão por si próprio. Deus Pai disse, haja luz e houve luz. Deus Pai disse, haja separação entre águas, haja, tudo sozinho. Ele mandava, o Filho falava e o Espírito realizava. Mas quando ele chegou para fazer o ápice da criação, ele deu uma pausa, olhou e disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não disse, eu farei ele a nossa imagem. Ele disse, façamos conjuntamente, unidos, trabalhamos nisso. Até agora nós não fizemos nada unidos. Eu dei a ordem, vocês fizeram lá e fizeram lá. Agora nós três, vamos nós três, façamos juntos. Você sabia que tem sonhos na sua vida, projetos na sua vida que nunca se cumpriram porque você não entende sobre relacionamento? Se você soubesse o tanto de empresas que tem aqui, mortas, porque nunca saíram do papel, sonhos, ministérios, porque você nunca validou o poder de relacionamentos. Relacionamentos é uma coisa tão poderosa que não importa o quanto você tenha alcançado, a quantidade que você alcançou só permanece se você tem gente para te ajudar. A Bíblia diz que Pedro pescou uma quantidade tão grande de peixes que a rede começou a se rasgar. Ele só não perdeu o que Deus deu para ele. Irmão, se tu não entender isso, está mal. Ele só não perdeu o que Deus deu para ele, porque quando ele estava para perder o que Deus deu para ele deu sinal e ele pediu ajuda para os seus companheiros, e eles vieram e ajudaram ele a administrar a quantidade que Deus havia dado para ele. É uma idiotice uma pessoa achar que vai ficar rica sozinha e ninguém vai ter que ajudar ele a administrar o dinheiro. É idiotice uma pessoa achar que vai construir uma grande empresa, um grande negócio, vai fazer da sua empresa um conglomerado, vai fazer da sua empresa uma referência multinacional, e você não vai precisar de muitas pessoas para te ajudar a administrar isso. Se você não tem do seu lado alguém que é forte onde você é fraco, você está condenado a viver com um pouco. Vou dizer de novo, se você não tem do seu lado alguém que é forte no ponto em que você é fraco, você está condenado a viver com um pouco. Você tem noção que alguns de vocês aqui, Deus escolheu, Deus escolheu esse ano para ser o ano em que você vai produzir 100 por 1. Uma semente sua vai produzir muito mais do que 100 sementes. Mas não quer dizer que você vai fazer sozinho. Você vai ter que fazer com companheiros, com relacionamentos. E é por isso que Ele colocou você na vida de algumas pessoas e algumas pessoas na sua vida, ou então, no caso de alguns aqui, foi por isso que Deus colocou você nessa igreja,
que Deus não poderia levar você para o outro patamar, para outra dimensão que Ele quer levar você, se você estivesse preso naqueles velhos relacionamentos. Aqueles velhos relacionamentos te levaram até aqui, não poderiam te levar daqui para lá. E para onde Deus quer te levar, Deus tem que colocar do seu lado pessoas que são mais fortes do que você nos pontos que você é fraco, para que elas possam compensar muito mais, não apenas aquilo que você não pode fazer, mas aquilo que você deixou de fazer por muito tempo. Porque quando Deus coloca alguém na tua vida, Deus não coloca somente alguém que te ajuda a prosperar mais, Deus coloca alguém às vezes que vai te ajudar a recuperar o tempo perdido. Ok, vou pregar para cá que aqui está mal. Quando Deus põe alguém certo na tua vida, Deus não só te ajuda a avançar, mas Deus te ajuda a recuperar o tempo perdido. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Enoque, eu louvo a Deus pela vida de alguns aqui, eu louvo a Deus pela vida de outros aqui, porque quando você sabe que Deus põe a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, Deus não apenas está te fazendo mover para frente, mas Deus está recuperando o que foi perdido. Se você crê nisso aí, diz aí para alguém do teu lado, Deus vai colocar alguém na sua vida, irmão. Agora diz para essa pessoa, mas não põe essa pessoa para fora, hein? Como é que eu posso pôr para fora alguém que eu preciso? Essa é a pergunta mais idiota, irmão, que eu ouço. Mas eu preciso, você acha que eu ia te tratar? Irmão, eu te diria que as pessoas que às vezes mais te tratam mal são as pessoas que mais precisam de você. As pessoas que mais te repudiam são as pessoas que mais têm necessidade daquilo. Veja, se você for parar para ver, Jesus veio para os seus precisavam dele, mas os seus não receberam. Então todo aquele que o recebeu, ele deu o direito de se chamar pelo seu nome. Relacionamento é uma coisa complicada de falar hoje. Por quê? Porque hoje ninguém entende isso. Relacionamento depende muito mais de vontade de permanecer do que o sentimento de amor. Vou dizer de novo, porque tem gente que acha que sabe o que é amor, e tu não sabe o que é amor. Tu sabe o que é paixonete, sofrência, mas tu não sabe o que é amor. Aliás, a palavra paixão mesmo, se fosse levada ao pé da letra, você entenderia, porque paixão é sofrimento. Paixão é sofrimento, a paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. A maioria das pessoas não entendem hoje o que é amor. Por quê? Porque, irmão, vamos falar a verdade. Como é que você pode amar uma pessoa se você não insiste em permanecer do lado dela? E qualquer coisa que ela faz de errado em 5 minutos, em algum pouco período, em um curto período de tempo, faz você prestar muito mais atenção nisso do que ela foi ao longo dos anos. Sabe, você está casado por 5, 6 anos, e porque 5 meses foram complicados, é por isso que, irmão, sinceramente, olha bem para mim, me perdoe se tem alguém aqui que passou por isso, mas eu acho uma loucura, o cara que está casado há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, depois larga. Eu falo, irmão, já sofreu tanto, meu irmão, como é que tu larga agora? Até tu pegar alguém e ensinar tudo de novo, essa pessoa conhecer, o pior não é isso, o pior é quando ele larga e casa com uma outra que é igual à primeira, só trocou o nome, não aprendeu nada, burro. Eu conheci uma mulher, ela casou 3 vezes, era interessante, o terceiro marido era igual ao segundo, o segundo era igual ao primeiro. Eu falava, irmã, mas tu é burro, irmã, tu vive sofrendo, tu não aprendeu nada. Todo relacionamento que deu errado, tu trocou de roupa, mas continuou comprando na mesma marca. Não é complicado, irmão, quando você sabe que a marca é ruim e tu insiste em comprar a mesma marca. Tu já sabe que aquele certo tipo de pessoa não se adequa no seu jeito de ser, mas você persiste em continuar buscando pessoas assim. Deus quer aumentar a sua produção, e lembre isso. O tanto que você está decidido a avançar depende do tanto que você está decidido a permanecer. Se você pudesse anotar-se isso, era importante, porque tem gente que acha que se você for avançar, você tem que ter fé. Não adianta você ter fé de que o melhor está à frente, se você não tem fé de que permanecer é a melhor decisão. Estou falando de permanecer, de não abrir mão do que Deus te deu, de onde Deus te colocou, do relacionamento, da igreja. É tão profundo que eu estou falando isso aqui, meu irmão, que eu estou vendo aqui o olho de muita gente arregalando, que parece que foi hoje o dia certinho, que há tempo você não via na igreja. Jesus te pegou hoje de rasteira, hein? Mas vamos lá, depois você vai lá ali, passa um band-aid ali para tampar o machucado aí. O quanto você quer viver de Deus, o quanto que você quer viver do que Deus tem para a tua vida, não depende do tanto de fé que você tem para avançar.
Depende muito mais da fé que você tem de permanecer no lugar que Deus te colocou. Porque é fácil você ter fé de continuar. Difícil é você ter fé de continuar no mesmo emprego, na mesma igreja, crendo que se você permanecer, Deus vai mudar tudo na permanência. Ok, é difícil você crer que se você permanecer nessa casa, nesse casamento, tudo vai mudar. Esse texto vai falar sobre a recompensa da permanência. E eu quero que você entenda isso aqui. Você consegue ter força para permanecer em algo que está aparentemente naufragando, mas é só um momento. Você consegue permanecer numa casa onde o diabo já está tomando conta dela faz tempo, mas é só um momento. Você consegue permanecer numa empresa falindo, que está caindo, mas na verdade é só uma fase. Você consegue permanecer do lado de uma pessoa complicada, passando por uma situação difícil, mas uma pessoa cheia, sem entender que tudo que está acontecendo é só uma fase. Diz aí para alguém do teu lado para ver se ele entende. É só uma fase, irmão. Jesus está falando sobre o poder de relacionamentos. E quando a gente pensa sobre relacionamento, entenda isso aqui, a gente pensa muito em amor, né? Em todas as esferas. Relacionamento conjugal, relacionamento amigável, relacionamento profissional. Porque a ideia é o seguinte: eu faço aliança com quem eu amo e com quem me ama. E isso é bom, isso é verdade. Se você não ama essa pessoa, mas ama o mesmo objetivo que ela ama, já é um ponto bom. O amor é necessário em algum lugar. Só que nesse texto, a última coisa que Jesus vai falar é de amor. Eu vou te dar só para você entender isso aqui. A palavra permanecer aparece em 10 versículos. A palavra perseguição ou ódio aparece em 6 versículos. E a palavra amor em 5. E do que Jesus está falando? Sobre relacionamento. Você só fala do amei uns aos outros. Só que o que ele mais fala aqui é permaneça, fique, esteja. Por quê? Veja a ordem: permanência, ódio, amor. As palavras mais utilizadas nesse texto. Permanência 10 vezes, ódio 6 vezes, amor 5 vezes. Por que existe essa ordem de que Deus está falando mais de permanência, depois ele fala mais de ódio e depois ele fala mais de amor? Porque quando o inimigo quer te destruir, ele quebra seus relacionamentos. Quando o inimigo quer impedir você de chegar na sua promessa, no seu destino, ele afasta você de alguém ou afasta você de um lugar. E como é que ele faz para afastar você de alguém ou de algum lugar? Ele faz você ter ódio do que você vê acontecendo, a ponto de você desistir de permanecer sofrendo por alguém que você ama. Você tem ódio de ver que você está sofrendo por algo, e você fala: quer saber de uma coisa? Eu amo, mas eu preciso cuidar de mim. Se você quisesse cuidar de você, você estava cuidando da relação, porque a relação foi dada para abençoar a tua vida, para aderir, para somar, adicionar na sua vida. E como é que você pode querer adição se não existe outro gênero? Homem sozinho não gera, mulher sozinha não gera, um empresário sozinho não gera, crente sozinho não gera. Como é que tu quer ser uma ilha e ainda assim ter o poder de um continente? Ok, quando você chegar em casa você vai entender. Deus te prometeu grandeza, mas tu não quer ter gente para te auxiliar. E a coisa que Jesus mais focou antes dele ir para a cruz é: se vocês não entenderem sobre o poder de relacionamento, tudo o que eu disse que vocês fariam em meu nome, vocês não vão conseguir. Se vocês não entenderem do poder de relacionamento, o que eu prometi que vocês viveriam, vocês não vão viver. Se você não entender que o diabo quer afastar você de uma amizade, de um casamento, de uma casa, de uma igreja, de um relacionamento, e ele está usando o ódio que você tem de ver o que você está passando para fazer você desistir de permanecer, você não vai entender que essa é a razão pela qual Jesus, quando vai falar de relacionamento, primeiro ele fala mais de permanência. Você tem que decidir ficar firme. Por quê? Porque o diabo vai fazer você ficar com ódio do que você está vendo. Mas se você decidir ficar firme, mesmo tendo ódio, mesmo não gostando de ver o que está acontecendo, fica em paz, o amor dura. A prova do amor é vontade de permanecer. Não diga que você ama se você não está tendo vontade de ficar. Nenhuma pessoa pode dizer eu amo
se essa pessoa está indo embora. Alguns de vocês, Deus só conseguiu fazer você entender que você amava mesmo, porque em todo o tempo que acontecia algo de ruim, você falava: eu não vou sair, eu não vou embora, eu vou permanecer. Porque a prova do amor é a permanência. Por isso que eu digo que hoje a maioria das pessoas não entendem sobre amor. Por quê? Porque você não pode dizer que ama alguém se você não sabe o que é sofrer para tentar permanecer num relacionamento que te fere. Eu falo de todo tipo de relacionamento. Talvez o mais comum para você é um relacionamento amigável ou profissional, no qual você tem duas partes e as duas deveriam um alimentar o outro, um ajudar o outro, mas parece que de um tempo para cá está um drenando o outro. Ou então uma parte drenando o outro e o outro está sendo uma pessoa vítima de abuso, estupro. Você suga toda a minha paz, toda a minha alegria, você suga toda a minha paciência, suga tudo de mim e não me dá nada de volta. Como que a gente pode continuar se eu não consigo ter força para permanecer? Mas aqui Jesus fala, não é sobre a recompensa que você tem na permanência num relacionamento horizontal. Ele fala da recompensa que você tem de permanecer num relacionamento vertical. Porque eu te garanto que andar com Deus não vai ser bom o tempo todo. Andar com Deus não vai ser agradável o tempo todo. Se é mentira isso, me diz Jesus, que estava no centro da vontade do Pai o tempo todo e ainda assim teve que ir para a cruz. O que faz a gente permanecer relacionado com Deus é que ainda que a gente não entenda o que Ele está fazendo, o que Ele está permitindo acontecer, no final de tudo a gente tem fé, que se Ele permitiu, é porque no final Ele vai usar isso para levar a gente para o melhor, e todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. É essa a fé, é essa a força que faz a gente permanecer num relacionamento divino. Porque eu te garanto, meu irmão, que vai chegar um momento da tua jornada que você vai olhar para o que Deus está permitindo acontecer e você vai ficar com ódio. E você vai falar: como que o Senhor pode me amar tanto, me deixando sofrer tanto? Como que o Senhor pode permitir eu passar por tudo isso e ainda dizer que o Senhor tem o melhor para mim? E são as últimas palavras de Jesus. E antes dele subir para o céu, ele fala: vocês têm que permanecer em mim, porque vai chegar um momento em que vocês serão cortados. E não vai ser o diabo que vai cortar, vai ser o Pai, vai ser Deus. E eu não vou fazer nada, porque se você ficar em mim, depois que eu te podar, eu vou te fazer sair de fruto para mais fruto. E se você permanecer firme, eu vou te levar de mais fruto para muito fruto. Mas se tu continuar firme mesmo, aí eu vou fazer com que o fruto que eu te dei permaneça, e eu não vou mais tirar de você o que eu tirei antes. Olha, chacadaia, diz aí para alguém do teu lado: Deus é bom e o diabo não presta, irmão, não esquece disso. Irmão, entenda isso aqui. Jesus deixa claro nesse texto o seguinte: é da vontade do Pai que você dê frutos. Jesus deixa claro que eu e você só estamos aqui embaixo para darmos frutos e glorificarmos o nome do Pai. Se você não gosta de prosperidade, tu não vai ser feliz crente. E ser crente não é um bom negócio para você. Porque toda vez que você ouve a palavra prosperidade, você só pensa no aspecto financeiro. E isso envolve. Mas prosperidade é o avanço de todas as coisas na tua vida. Esse texto deixa claro que Jesus disse isso. Eu sei que você não vai gostar do que eu vou falar. E normalmente, quem não gosta de ouvir isso é quem não decidiu, é quem já decidiu viver na miséria. Uma péssima saúde, um péssimo casamento, uma péssima alegria, uma péssima casa, mas lá vai. Eu não posso falar o que te agrada para conformar a tua miséria. Jesus deixa claro: se tu não está prosperando, tu não é meu discípulo. Porque você é meu discípulo quando você produz fruto, quando você prospera.
Aí alguém vai dizer, não, mas aqui ele está falando dos frutos do Espírito, ele está falando de frutos espirituais. Maravilha, dinheiro é espiritual, primeiro você enriquece por dentro para depois enriquecer por fora. Aqui ele está falando de todos os aspectos, todos. Qual que é o objetivo da nossa vida, se você não entendeu até hoje? É que você tem que chegar no caixão, frutificando em todas as áreas, no mesmo nível, mesmo que demore um pouco para você colocar todos os níveis nivelados. Porque tem fase na tua vida que você tem mais alegria e menos dinheiro, ou tem mais dinheiro e menos alegria, tem mais saúde, mas tem menos paz, você tem mais disposição física, mas tem menos paciência. E o objetivo é garantir que daqui até o final a gente vai fazer todos os níveis irem subindo, até que a gente viva uma vida plena, abundante, paz, saúde, graça, alegria, dinheiro, pessoas, relacionamento, família, vida com Deus, dons espirituais, todas as partes equilibradas. Por isso que essa igreja é uma igreja diferente, porque se você não está disposto a viver o equilíbrio de tudo na tua vida, você não entende o que é prosperidade, e você nunca vai entender que é da vontade de Deus que você prospere. E ele já disse claro, que se você não der fruto, você não é meu, e não é possível você ser meu e não dar fruto, porque você só não dá fruto se você não é meu. Você pode parar de dar fruto e ainda assim ser meu, mas se você é meu, você tem que dar fruto. Todo mundo aqui que é dele deu fruto, uns mais, outros menos, alguns pararam. Mas se você é dele, é impossível você não dar fruto, é impossível. Diga aí para alguém do seu lado, é impossível você não dar fruto se você é de Deus, é impossível. Ele deixa claro ele deixa claro que eu vou te lançar fora, eu vou te jogar no fogo. Em outras palavras, eu vou te jogar no inferno se você não estiver em mim. Não é se você não der fruto, porque é impossível você estar em mim e não dar fruto. É possível você estar em mim e parar de dar fruto, mas se você está em mim e está dando fruto, maravilha, você é meu. Mas quem não está em mim, o que eu posso fazer? Não está em mim, eu tenho que te lançar no inferno. Jesus fala sobre poder que existe em dar frutos, porque se você der frutos, você será conhecido como discípulo. Deixa eu tentar te fazer entender isso aqui. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: quando você começar a frutificar, você vai entender que a razão pela qual eu te frutifiquei era para que no final das contas você desse o crédito e a glória para mim. E quando alguém perguntasse, como é que você conseguiu essa casa? Mesmo você tendo economizado, mesmo você tendo trabalhado duro, mesmo você tendo feito financiamento, pagado as parcelas em dia, você sabe que tudo que você fez, você só fez porque eu permiti. Então antes de você dizer, fui eu quem comprei, quando alguém perguntar, que casa linda, como você conseguiu? Você vai dizer, foi Deus quem me deu. Eu vou te fazer frutificar, porque quando alguém olhar para a tua família e falar que família linda, você vai olhar para essa pessoa e falar, foi Deus quem me deu. Não fui eu que me apaixonei por ela, não foi ela que se apaixonou por mim, eu nem conheci ela, ela nem me conhecia, a gente se cruzou, Deus colocou a gente numa situação comum, foi Deus quem colocou a gente um na vida do outro. Por quê? Porque foi Deus quem me deu. Quando alguém olhar para você e falar, nossa, mas como que você tem tantos diplomas aqui na parede, como é que você conseguiu alcançar tanto status, tanto título? Aí você vai poder dizer, é porque foi Deus quem me deu. Sabe por que muita gente não dá glória? Porque existe uma tendência carnal de valorizar o nosso suor, não entendendo o seguinte, que nenhum suor teu é suficiente para dar para você aquilo que só Deus pode te dar. Você pode comprar para você um título, mas só Deus pode fazer o seu nome grande. Você pode comprar para você uma roupa boa, mas só Deus pode fazer você ficar bonito. Você pode comprar uma casa, mas só Deus pode te dar um lar. Você pode comprar um carro, mas só Deus pode te mover para frente. Você pode comprar uma loja, mas só Deus pode te dar uma empresa. Você pode comprar uma ideia, mas só Deus pode fazer você ser uma pessoa próspera. Porque sem mim nada podeis fazer. Não é o quanto você fez. Por isso que eu vou te fazer frutificar, porque quando você frutificar, no final das contas, quem vai ter glória sou eu. Quem aqui sabe que tudo na tua vida é de Deus, veio de Deus, e se veio de Deus, vai voltar para Deus? Diz aí para alguém do teu lado, diga assim, eu cheguei aqui por causa de Deus, irmão. Olha para alguém aí, irmão, se alguém entende, fala para essa pessoa, esse corpício aqui bonito, isso aqui é de Deus.
Essa saúde boa aqui é de Deus. Essa movimentação que eu faço hoje aqui é de Deus. Eu fiz terapia para melhorar, mas isso aqui foi Deus quem me ajudou a fazer. A cirurgia bem sucedida não foi o hospital caro, não foi o médico famoso. Isso aqui foi Deus quem pôs a mão lá quando o médico obstruiu a primeira veia, quando o médico fez lá a primeira ponte de safena. Eu vou pregar aqui, você não está entendendo. Quando você olhar para a tua casa, você tem que entender o seguinte: não foi a tentativa de ter filho, isso aqui foi Deus quem me deu, foi Deus que me prosperou, foi Deus que me frutificou. Se você não fica agradável, se você não fica confortável com ouvir a palavra prosperidade, tu não é crente, porque a palavra de Deus é clara: se tu prospera, tu é meu filho, se tu prospera, tu é meu discípulo. Porque quando alguém vê do lado de fora você gerando frutos, seja alegria, seja domínio próprio, seja libertação, seja condição de ter coisas financeiras, seja você ter disposição para ajudar, tudo aquilo que você tem de fruto, você só tem por quê? Porque você permaneceu em mim. E se você permanecer em mim, é minha função te alimentar, é minha função te dar. A tua função não é correr atrás do que eu disse que vou te dar. Tua função é ficar preso em mim e obedecer tudo que eu te falei. Porque se tu ficar preso em mim, tu vai ter. Vou te falar uma coisa aqui que eu não quero que você entenda por errado. Somente um crente carnal entende que depender de Deus e ficar em Deus não é ser vagabundo. Porque tem gente que pensa o seguinte: que se você está em Deus e depende de Deus, então tu não vai fazer nada e Deus vai fazer tudo. Tudo que você vai fazer é ler a Bíblia o dia todo. Mas peraí, como é que você pode estar em Deus e a palavra dele está em você, se a palavra dele em você não é aplicada? A Bíblia diz o seguinte, no Salmo de número 1, que o homem abençoado, tudo quanto fizer prosperará. Sabe por que algumas pessoas não prosperam? Porque elas não fazem nada. Como é que Deus pode prosperar uma coisa que você não faz? Se a palavra dele estiver em você, você vai fazer alguma coisa para ele prosperar. Você vai abrir um novo negócio, você vai ter o desafio de uma nova construção, você vai tentar uma nova coisa na tua vida. Eu estou pregando melhor que você está dando glória, mas vai lá. Se a palavra dele está em você, você sabe, ele vai prosperar o que eu fizer, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Diz aí para alguém do teu lado para ver se você acorda ele. Diga: faça alguma coisa, irmão. Se você não fizer alguma coisa, Deus não tem o que prosperar. Mas se você fizer, fique em paz, Deus vai prosperar. Se você tentar casar, Deus prospera. Se você tentar ter um relacionamento, Deus prospera. Ok. Jesus começa dizendo de forma bem clara: nesse relacionamento, você tem que entender quem que é quem. Eu sou a videira, o pai é o lavrador e você é o galho. O galho não pode gerar frutos se não estiver ligado no tronco, na videira. Se você não entender isso aqui, você vai querer se fazer Deus na sua vida. Diz aí para alguém, me ajuda a pregar: não queira ser Deus. Diz aí para outra pessoa para ver se ele entendeu: deixa Deus ser Deus e seja você. Ele disse bem claro: você é o galho, você é o ramo, eu sou a videira. Se você estiver em mim e as minhas palavras em você, eu te prospero, eu te abençoo, eu te enriqueço, eu te encho, eu te multiplico, eu te dou abundância. Não queira correr atrás de prosperidade, porque você só pode prosperar se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você. Se você não entender isso, você não vai entender o porquê que Saul caiu. Porque Saul queria frutos, mas não queria a permanência. Mas Davi era o contrário, Davi não queria fruto, Davi queria permanecer. E porque Davi queria permanência, Davi queria relacionamento, porque Davi queria ficar na presença, Deus fez o nome de Davi grande e Deus não fez o nome de Saul grande. Porque essa é a realidade da minha e da tua vida. Você tem que entender que se você está em mim, a minha palavra está trabalhando em você, você pode dormir tranquilo, tomar chá gelado, porque é a minha função te dar nutrientes para prosperar, é a minha função te dar a estratégia, e a minha função te dar a visão, é a minha função te dar a ideia, é a minha função te dar o nome, é a minha função te dar o pensamento, é a minha função te dar graça, é a minha função te dar unção. Já era para ter dado glória na unção, mas lá vai, é a minha função dar para você. Olha para alguém do seu lado e diga assim: para de querer alcançar uma coisa que só Deus pode te dar. Só Deus pode te dar dinheiro, só Deus pode te dar alegria, só Deus pode te dar paciência. Fazer terapia não vai te dar paciência. Fazer terapia vai te fazer ser um idiota de pavio longo, mas paciência Deus não vai te dar se você não tiver com... lá vai. Só Deus pode te dar para você domínio próprio. Ficar fazendo terapia para ter domínio próprio não vai te fazer ter domínio próprio. Só Deus pode te dar domínio próprio. Só Deus pode te dar condição de dominar o ambiente. Só Deus pode te dar prosperidade. Só Deus pode te dar poder. Só Deus pode te dar unção. Só Deus pode te dar autoridade. Nada do que você tentar buscar por
esforço próprio você consegue. Ou você tenta buscar Deus e tem tudo, ou você tenta buscar tudo e não tem nada. Acabou. Busca Deus, tem tudo. Não busca Deus, não tem nada. Tu pode comprar uma casa, só eu posso te dar um lar, rapaz. Tu pode ter um casamento, só eu posso te fazer ser feliz. Sem mim nada podes fazer, rapaz. Você pode ter um filho, mas só eu posso te dar uma família. Aí tu pode ter um filho, mas só eu posso te fazer uma mãe. Porque tu tem um filho não quer dizer que tu tem uma mãe. Sem mim nada podes fazer. A tua função é ficar preso em mim. E a minha função é dar para você aquilo que você sabe que é a minha função te dar. Diga aí para alguém do teu lado, se alguém sabe que tem um vazio na vida dele, mas ele tem buscado Deus, diga assim: fica em paz, isso aí é a função de Deus. O que você não tem, mas se você sabe que você tem buscado em Deus, isso é função de Deus. Se você não pega essa palavra, você não entende que a tua função é se deleitar no Senhor, confiar nele de todo o seu coração, porque tudo demais Ele fará tudo que você não tem, se você continuar andando na sua palavra, se você continuar obedecendo a sua palavra, se você permanecer no relacionamento, firme nele. Sabe, você pode cuidar do seu corpo, mas só Deus pode te dar saúde. Você pode buscar crescimento, mas só Deus pode fazer crescer. E ele fala de 4 tipos, eu já caminho para o objetivo. Ele fala de 4 tipos aqui de etapas. Na verdade ele fala assim de 4 ramos distintos. Primeiro, o que não dá fruto. Segundo, o que dá fruto. Terceiro, o que dá muito fruto. Terceiro, o que dá mais fruto. E quarto, o que dá muito fruto. Não fruto, fruto, mais fruto, muito fruto. Se você não entender a ordem, você não vai entender para onde Deus quer te levar. Sem fruto, fruto, mais fruto, muito fruto. Se tu já está dando fruto, tu ainda tem que sair de fruto para mais fruto. Mas se tu já está dando mais fruto, ainda tem mais um patamar para te levar. Mais fruto para muito fruto. Fruto é quando você começa a andar no caminho de Deus e você é crente, se converte, o Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida. Ele muda a tua vontade, teus desejos, sua vontade de reagir, por aí vai. Mais fruto é quando você deixa ele trocar coisas na sua vida por outras coisas. Agora, muito fruto é quando você permaneceu em todo o tempo sem reclamar. E agora ele te deu algo que você quase não acredita mais que Deus pode te dar, chamado estabilidade. E quem te disser que estabilidade não existe, não leu a Bíblia. Estabilidade pode não existir para o mundo, mas para aqueles que estão em Cristo, Ele vai te dar o fruto, a fim de que o fruto permaneça. Quem aqui sabe que hoje você é estável em uma área que você não era antes, e isso prova que você saiu de fruto para mais fruto, para muito fruto, e hoje você é estável. Sabe, antigamente você perdia a cabeça com mais calma. Antigamente você tinha muito mais dívidas do que você teve nos últimos tempos. Antigamente você tinha muito mais problema. Mas se você entende isso aí para alguém, se você entende isso aí, diga isso aí para alguém do outro lado, só para ver se ele crê. Diga: Deus tem estabilidade para a tua vida. Aliás, desculpa, não é invenção minha. Você acabou de ler no texto. As pessoas falam mal do que algumas igrejas pregam sem entender o que a Bíblia diz. Primeiro tipo é interessante porque ele fala que toda vara que está em mim e não dá fruto, o Pai a limpa, ou o Pai a tira, ou então no termo mais comum na Bíblia, o Pai corta. Agora, eis uma questão. Quando alguém lê isso aqui, alguém entende isso aqui, que se você não está dando fruto, Deus faz você perder a salvação e lascou, tu vai para o inferno. Impossível, porque ninguém perde a salvação por não dar fruto, porque todo mundo que é salvo gera fruto. É impossível você ser salvo e não gerar fruto. Pode ser pouco, mas é um fruto. Pode ser minúsculo, mas é um fruto. A evidência da salvação são as obras que você tem. Você tem que entender o que eu estou te falando, porque se você não entender, você não vai entender que tipo de pessoa você é aqui hoje. Ele fala:
a vara que está em mim, o galho, você, a pessoa que está em mim, e não dá fruto, o pai corta. Agora, não pense que corta aqui é o ato de podar, porque o ato de podar é para quem deu fruto, não para quem não deu. E não pense aqui que ele está falando de lançar você no inferno, por quê? Porque isso é no verso 6. No verso 6 ele diz que ele vai mandar para o inferno quem não estava nele, não quem não deu fruto. Por quê? Porque, eu vou dizer de novo para você entender, é impossível você ser crente e não dar fruto. Em outras palavras, irmão, é impossível tu ser crente e não prosperar. Você tem que ter ficado um pouco mais alegre depois de ter aceitado Jesus. Você tem que ter ficado um pouco mais calmo, um pouco mais paciente, um pouco mais esperançoso. Quem aqui sabe que você prosperou depois que você aceitou Jesus aí? Diga amém. Vamos ler aqui, só para você entender. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Em outra tradução, corta, mas não é cortar de pegar e jogar fora. Porque a palavra cortar aqui no grego é airó. O que é a palavra airó? A palavra airó significa algumas coisas como levantar, erguer. Lembra quando Jesus multiplicou pães e peixes, e ele mandou que recolhessem o resto, e levantaram-se 12 cestos cheios, sim ou não? A palavra levantar ali é essa palavra, airó, que aqui está escrito como cortar. Quando Jesus disse, quem quiser me seguir, toma a tua cruz e me segue, o tomar ali é airó, que aqui está escrito como cortar. Se você não entende essa palavra, você não vai entender o que Deus quer fazer na tua vida. Jesus está dizendo, a vara que está em mim e não dá fruto, eu airó, eu não corto, eu levanto. Eu levanto, eu ergo. Por quê? Porque eu não estou falando de um galho que nunca deu fruto. Se está em mim tem que ter dado fruto. Eu estou falando daquele galho que já deu fruto, mas começou a cair. Porque a tendência dos galhos da videira é que alguns deles caiam, cresçam para baixo, a ponto de alcançar o chão. E se o galho ficar no chão, a folha vai ficar empoeirada. E se chover, a lama vai deixar ela mofada. E o galho vai ficar doente. E o galho não vai morrer, e o galho vai morrer e não vai gerar mais fruto. Então o que o lavrador faz, o que o agricultor faz? Se tu não está dando mais fruto, tu não está prosperando, mas tu é meu. Se tu é crente, mas caiu no pecado e não está mais produzindo fruto, sabe o que eu faço? Eu airó, eu te levanto. Agora, como é que esse eu te levanto? Eu levanto o galho. O que o agricultor faz? Ele pega o galho que está lá no chão, ele levanta e ele amarra o galho no alto, junto com os galhos que estão no alto, para que conforme o tempo, os galhos que estavam embaixo comecem a ficar iguaizinhos os galhos que estavam em cima. E o que significa o levantar? É quando Deus te aplica disciplina. Porque disciplina é um ato de dor, mas é um ato de amor. Deus disciplina quem Ele tem por filho. Se Ele bateu em você e você fugiu, é porque tu era bastardo, é o que a Bíblia diz. Mas se Ele bateu em você e doeu e você permaneceu, é porque você era filho, porque você entende. Deus está me levantando para me fazer entender o seguinte: eu sou mais do que eu estou nesse momento. Eu sou melhor do que eu sou nesse momento. Eu posso fazer mais do que eu estou fazendo nesse momento. O que Deus faz com um crente que caiu no pecado e ele parou de produzir? Ele airó, ele levanta ele, só que não é só levantar. Ele levanta e ele amarra ele no alto. E muita gente, aí abaixacata, lá vai. Muita gente aqui hoje, tu caiu no pecado, tu caiu no pecado da ansiedade, tu caiu no pecado da aí abaixacata. Eu vou lhe falar uma coisa, que se você não acreditar que depressão é um pecado, você não vai entender que depressão é o estágio avançado da opressão. E a opressão é o estágio avançado de alguém que parou de acreditar na promessa de Deus e foi dominado pelo medo e não pela coragem, pelo amor. Eu não posso falar para você que depressão é uma coisa normal, porque depressão não é uma coisa normal. Depressão é fruto de uma pessoa que andou em desobediência e parou de pensar nas coisas boas, nas coisas sinceras, nas coisas puras, nas coisas justas, nas coisas honestas. Eu não posso falar uma coisa para fazer você se confortar. Se você caiu no pecado da depressão, de achar que eu não tenho mais nada para você, de que o diabo manda na tua vida e eu não vou te fazer melhorar, o que eu vou fazer com você é o que eu disse: a vara que não dá fruto, mas está em mim. Quem é crente, mas não dá mais fruto, eu airó, eu vou levantar. O que eu vou fazer? Eu vou te lavar com o meu sangue, eu vou lavar você do seu pecado, eu vou levantar você, vou fazer você entender que eu tenho muito mais para a tua vida. Eu posso fazer você ser uma
mulher mais feliz, eu posso fazer você ser um homem mais feliz, eu posso fazer você ser um empresário mais feliz, eu posso fazer você ter uma casa mais feliz. Eu vou te levantar, mas eu não vou parar por aí. Depois que eu te levantar e te mostrar o que eu posso te dar, eu vou te amarrar, eu vou deixar algumas coisas presas na sua vida, até você entender o seguinte: enquanto você não entender que eu te chamei para frutificar, eu não vou te soltar, eu não vou deixar você produzir. Mas onde é que eu vou te amarrar? Eu vou te amarrar no galho que está no alto, porque se eu não te amarro no que está produzindo, como é que você vai ter força para achar que você pode produzir também? Deixa eu te explicar isso aqui. O levantar é a disciplina que Deus te aplica, é quando Ele repreende você pelo seu pecado. Mas quando o vinhateiro, ele amarra o galho que estava caído, ele está deixando o galho que caiu no pecado do lado de alguém que está de pé e não caiu. Porque, vamos falar a verdade, irmão, se tu caiu no pecado e não se libertou, uma das razões é porque você não viu alguém que foi liberto da mesma coisa que você passou. Porque quando você consegue ver alguém que se libertou do mesmo pecado que você se libertou, do mesmo problema, irmão, quando você consegue ver alguém que se libertou do mesmo tipo de depressão que você viveu, e você fala, peraí, se Deus pode fazer por ele, Deus pode fazer por mim, o que você passa a fazer? Você passa a ficar preso, você passa a ficar amarrado. Por que tem muita gente aqui que você veio para cá esperando ouvir uma palavra de Deus, e a palavra de Deus para você, essa é hoje, e você não está gostando? Porque você nunca entendeu que você tem que permanecer preso para dar fruto. Irmão, você não pode querer cair e achar que Deus vai te levantar, vai te mostrar o que Ele tem para fazer na tua vida, e você vai ficar bom e vai ficar produzindo, porque isso é em vão. Deus vai te levantar, Ele vai te lavar com o sangue dEle, Ele vai lavar as suas folhas, Ele vai lavar você do teu pecado, da culpa do teu pecado, Ele vai te mostrar o que Ele pode fazer para você. Olha para onde eu posso te levar, mas não adianta, Ele tem que te amarrar, Ele tem, vem cá, Enoque, Ele tem que te prender. Prender em quê? Em um galho. Ainda bem que tu é magrinho, porque tu é o meu galho aqui hoje. Ele tem que te prender num galho que está produzindo. Ele tem que te prender em alguém que está mais forte do que você, está mais próspero do que você. Porque se você não fica do lado de alguém que está melhor do que você, como é que você pode ter força no dia da angústia para continuar avançando e não abrindo mão do relacionamento comigo? Você tem que estar. É por isso que quem não frequenta a igreja sempre vai largar Jesus mais fácil. Porque como é que você quer ficar firme com Jesus quando o relacionamento com Ele é difícil, se você não está preso do lado de alguém que sabe o que é passar pelo que você passou? Mas porque você está preso do lado dele, quando você quer pensar em ir embora, ele fala, vai embora não, rapaz, fica aqui. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida. Vem para cá, vamos comigo para a igreja, vamos orar. E um ajudou ao outro até chegarem em si. Ah, meu Deus, está agora. Sabe, preso. A maioria das pessoas na igreja não prosperam porque elas não estão presas. Estou te falando sério, rapaz. Você tem que ser muito carnal para estar rindo, porque você acha todo de coisa com a tua cara. Você não está preso. Quanta gente melhor do que você fez do seu convívio? Quanta gente melhor do que você se prendeu? Deus te amarra. Deus te amarra. Ele te amarra. Ele te amarra. Mas é você quem tem que decidir que vai ficar amarrado. Deus te põe numa igreja para você entender. Fica firme. Eu vou te colocar do lado de gente que tem mais do que você, para você olhar para eles e falar, se Deus fez na tua vida, Deus pode fazer na minha vida também. Se Deus fez por você, Deus pode. Agora pelo amor de Deus, sabe, preso. Eu não gosto que o povo me liga, não gosto de gente visitando a minha casa. Tá bom, fica no chão, tu vai morrer, vai ficar doente e tu não vai poder dar mais fruto. Mas se você entende a palavra de Deus, diga para alguém do teu lado, fica preso, irmão, fica amarrado, não sai de onde Deus te colocou, porque onde Ele te colocou, Ele já te colocou sabendo, vai vir um momento difícil na tua vida. Mas se você estiver preso, quando você olhar para o testemunho de alguém, tu vai falar, eu não vou abrir mão, eu vou permanecer fiel com Jesus, porque eu sei que ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. Eu sei que as coisas vão piorar, mas se Ele tirar, é porque Ele vai me dar o melhor, e eu não vou fugir do que dá. Preso. Quem são as pessoas em quem você se prendeu para melhorar a sua vida espiritual? Quem são os discípulos que você... Será que você está preso mesmo na igreja? Amarrado? E como que você pode prosperar?
Se você não estiver vendo que alguém passou pelo que você passou, e se para ele valeu a pena, fica firme. Só uma mãe que perdeu um filho sabe consolar uma mãe que perdeu um filho. Só uma pessoa que passou um divórcio pode consolar uma pessoa que passou por um divórcio. Só uma pessoa que perdeu tudo pode consolar alguém que perdeu tudo. Porque quando você caiu e levantou e ficou bem, você entende como que é difícil para mim querer ficar amarrado, preso. Porque eu estou viciado no chão. Eu estou viciado no pecado. Eu quero voltar para lá. Os pensamentos de ansiedade, de medo, querem me fazer dominar de novo. Mas eu quero falar com você, na verdade, não é sobre isso. Porque isso que eu te falei é só um ponto para alguns aqui hoje. Que Deus quer te levantar, mas tu nunca consegue mudar de vida porque tu não fica preso. Tu não fica amarrado em alguém melhor do que você, para te ajudar. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai falar que se você vê alguém caiu em pecado, você tem que ajudar ele a se levantar. Porque Deus vai lavar ele, Deus vai levantar ele, Deus vai mostrar o que ele pode viver. Mas somente um crente pode ajudar outro crente a ficar de pé. Quem aqui sabe que você só está de pé aqui hoje porque Jesus usou alguém para te ajudar a ficar de pé? Talvez foi alguém dessa igreja, foi alguém de uma outra igreja, talvez alguém que já morreu. Só você que sabe disso aí. Diz aí para alguém do teu lado: fica firme, irmão. Fica firme. Fica firme. João 15, verso 1. Deixa eu avançar aqui. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, levanta, airó. Agora ele vai falar de você que está dando fruto. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Sabe o que é limpar? Limpar está falando de podar. Quem aqui sabe o que é poda, sabe que poda não é você aplicar disciplina. Levantar é você aplicar disciplina por alguém que caiu no pecado. Podar é você cortar, arrancar coisas de alguém que não pecou, que não errou. Pelo contrário, alguém que frutificou. Mas porque Deus quer te levar para o melhor, se você ficar preso nesse fruto, você não dá espaço para ter mais fruto. E é aqui que a coisa complica. Porque quando a gente vê, meu irmão, que Deus está te podando, a gente começa a falar: Senhor, o que eu fiz? O Senhor está me penalizando, que pecado que eu cometi, Senhor. E tu começa a fazer aquelas orações de crente carnal religioso: Senhor, se eu pequei por atos, por pensamentos, se eu pequei por omissão, me perdoe, Senhor. Mas o que eu estou fazendo aqui que eu fiz, Senhor? Por que o Senhor está tirando tanta coisa da minha vida? O Senhor tirou meu carro, o Senhor tirou pessoas, o Senhor tirou meu dinheiro, o Senhor me tirou daquilo. Por que o Senhor me tirou? Eu não sei, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Que pecado que eu cometi? E a resposta de Deus é: não teve pecado que você cometeu. Não, pelo contrário, eu estou podando você, eu estou limpando você, eu estou tirando de você algumas coisas, porque toda vara, todo galho que dá fruto, eu limpo ela, eu tiro coisas boas, porque o inimigo do bom é o melhor, e eu não posso te dar o melhor se eu não tirar de você antes o bom. É aquele princípio que como é que você pode querer remendar pano novo em vestes velhas e colocar vinho novo em odres velhos? O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo, eu já estou chegando já perto de onde eu quero chegar, mas que tem gente na igreja que está sendo podada por Deus, cortada por Deus, e você está desesperado, chorando, falando: o que eu fiz de errado para estar passando por isso? E Deus está te falando: você não fez nada de errado. Pelo contrário, eu estou fazendo isso porque você frutificou. Eu tirei o teu filho porque você frutificou. Pastor, está indo longe demais, eu não posso falar outra coisa, não sei o que a Bíblia está pregando. Eu tirei a casa de você porque você frutificou. Eu tirei o dinheiro de você porque você frutificou. Eu tirei de você aquelas coisas porque você frutificou. E sabe por que eu tirei? Porque eu quero te levar, não é para apenas a mesma porção que eu te dei, eu quero te levar para uma porção maior. Eu quero te fazer sair de fruto para mais fruto, para depois te dar muito fruto. E quando eu tiro algo de você, eu estou abrindo espaço, eu estou criando lugar
para mim poder entregar uma bênção maior e melhor. É por isso, meu irmão, que quando tu é crente, tu não dá ouvido para quem está falando do que você está passando, porque quando tu é crente e está na fase da poda, alguém olha e fala: ele pecou, Deus está pesando a mão, olha Deus arrancando as coisas dele, e aí você fica com aquela crise dentro de você, dizendo: Senhor, o que eu fiz para passar por isso? Eu não lembro que pecado eu cometi, mas aí Deus tem que enviar alguém como eu para te dizer uma coisa: tampa o teu ouvido e para de ouvir esse bando de mentiroso, filho de Satanás, dizendo que eu estou te matando. Eu não estou te matando, eu estou fazendo você ter espaço para poder crescer e ter mais abundância. Então pare de ficar preso no que os outros estão dizendo e fique preso, amarrado no que eu te disse. A vara que dá fruto, eu arranco coisas dela para que ela dê mais fruto. E eu vim te dizer hoje, na autoridade do nome de Jesus, Deus está te dando mais fruto por essas semanas, por esses meses, ainda esse ano, se você aguentar o que Deus está para fazer na alternação. Mas não é fácil, não é fácil, não é. Como é que o senhor, eu sou dizimista fiel, como é que o senhor tirou o meu emprego? Eu não prometi que eu ia te prosperar mais? Sim. Quando eu te prometi, eu nunca prometi pensando que eu ia te prosperar mais naquele lugar. Ali entendeu. Por que o senhor tirou de mim isso? Eu não prometi que ia te abençoar mais? Sim. Quando eu prometi, eu não pensei que eu ia te abençoar mais através disso. É difícil porque você tem que ser crente na hora de entender que tem coisas que estão saindo e não é o diabo. Tem coisa que está saindo e não é o diabo. Você sabe qual que é o problema? Irmão, lê o texto com clareza. Jesus está dizendo de uma forma bem clara: sabe quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer isso é o Pai. Deixa eu te dizer sobre a poda. Poda é um negócio, meu irmão. Quem aqui é jardineiro ou agricultor, você sabe o que eu estou falando? Irmão, poda é um negócio que, se tu pega a ferramenta certa numa mão errada e tu tenta cortar o galho para fazer crescer um galho maior, se tu não tem habilidade, conhecimento, tu vai danificar e vai matar. É a mesma coisa o diabo. Se o diabo tiver poder na tua vida, ele te danifica e te mata. Mas a palavra de Jesus é: eu sou a videira, você é o galho e o meu pai é o lavrador. Quer dizer o seguinte, que quando você estiver sendo cortado, não fica achando que é o diabo. Quem está no controle da faca é Deus. Quem está no controle do corte é Deus. Você não deu glória porque tu nunca passou por um corte, mas quem já passou por um corte sabe o quanto gostoso é você saber que está doendo, mas não é para o meu fim, é para o meu melhor. E é Deus quem está cortando, é Deus quem está tirando, não o pecado, porque o pecado ele tratou quando ele me levantou. Ele está agora tirando coisas boas para criar espaço para coisas melhores vir. Já era para você ter levantado a mão, que eu estou pregando melhor do que você está dando glória, mas lá vai. Deus está te dizendo: vai dormir em paz. Sou eu quem estou com a faca na mão, não é o diabo quem está com a faca na mão. É por isso que você tem orado e tem pedido para repreender. É por isso que você tem orado e pedido para as coisas pararem, e elas não param. Porque se fosse o diabo que estivesse fazendo isso na tua vida, quando você repreendeu ele pela primeira vez, ele deveria ter parado. Mas como sou eu quem estou fazendo isso, você não pode querer repreender Deus de agir na sua vida e de ser Deus. Por isso você tem falado: para, em nome de Jesus, e nada para. Está repreendido em nome de Jesus e não é repreendido, porque não é o diabo, é Deus quem está cortando, é Deus quem está tirando. E você não pode fazer Deus parar de ser Deus. Estou dizendo até você da glória. Eu sei que é difícil crer, mas Deus mandou te falar: isso que está acontecendo vai ser para o teu melhor, vai ser para a tua prosperidade, vai ser para te levar a uma boa medida, recalcada, sacudida, transformada. Você consegue ser crente agora que Deus tira? Aí vai no meio da canela de alguém. Tu consegue ser crente e adorar a Deus quando Deus tira o que é bom e Ele te prometeu te dar o melhor? E Deus fala: confia em mim que sou eu quem estou com a mão na faca. Nem que você tenha que andar, meu irmão, e sair do teu banco,
mas acha as 5 pessoas e profetiza para 5 pessoas. Deus está com a mão na tesoura, irmão. Deus está com a mão. Não é o diabo, é Deus. Não é o diabo. Se você sabe que é Deus, você pode não estar entendendo o que Deus está fazendo, mas se você sabe que Deus nunca ia te levar para o pior, levanta a mão agora e faz alguma coisa, irmão. Se a tua fé é essa, está mal. Mas se a tua fé é grande, de que Deus tem coisas boas para você, que os pensamentos dele são melhores do que o seu, que o desejo dele é melhor do que o seu, levanta a mão e diga: obrigado, Deus. Levanta a mão e diga: obrigado, Deus. Obrigado porque está na tua mão. É na tua mão. Está na tua mão. Eu sei, eu vou suportar, eu vou sobreviver. O Senhor nunca ia arrancar uma coisa que fosse me matar. O Senhor só iria arrancar uma coisa que iria me tirar de um nível para me levar para outro nível. Eu sei que é difícil tu crer nisso, mas se você permanecer de pé, crendo nas promessas de Deus, ainda que Ele tarda, a promessa se cumprirá, e você verá Deus te fazendo avançar de fé, de glória em glória. Deus vai recompensar a sua permanência. Se você permanecer firme, quando Ele tirar, tem mais fruto te esperando. Estou pregando para poucos aqui, mas para os poucos lá vai. Pega na mão de alguém e diga para essa pessoa: se tu permanecer mesmo doendo, Ele vai te dar mais do que você tinha. Você não sabe de onde vai vir, mas Ele vai te dar mais. Irmão, presta bem atenção nisso. Por isso que não adianta você querer ter inveja do que outras pessoas têm, porque se você tem inveja do que outras pessoas têm, você não entende o seguinte: Ele tem mais, não porque Ele fez mais. Sabe por quê? Vou te falar uma coisa que pouca gente entende. Tem gente que olha o teu sucesso e ele pergunta: o que você fez para ter isso? Eu não vejo você fazendo nada demais. E vamos falar a verdade, Ele não faz nada demais mesmo. Às vezes você faz muito mais do que Ele faz, mas Ele tem mais sucesso do que você, porque tem uma coisa que Ele fez e você não fez. Ele se deixou passar por alguns cortes que você disse: eu não. Quando Deus quis tirar algumas coisas, você brigou e falou: eu não. Quando Deus quis fazer algumas coisas, você disse: eu não. Eu vou te dizer que o segredo do sucesso, da prosperidade em qualquer área da tua vida, não é tanto as coisas que você faz, mas é as coisas que você se permite passar e dizer: Senhor, se for para o meu bem, seja feita a tua vontade. Está doendo, mas se é para o meu melhor, que seja feita a tua vontade. Mas o que eu quero que você entenda, eu já acabei. Eu já acabei, porque o meu ponto final é simples. O corte é doloroso, mas a recompensa pela permanência, ficar firme e falar: ainda que o Senhor me mate, no Senhor eu confiarei. Ainda que o Senhor arranque tudo que eu tenho, eu não te largo. Eu vou te dizer qual que é a recompensa. Isso aqui não é para todo mundo, isso aqui é para o pequeno grupo de pessoas que sabe que Deus tirou algo bom da tua vida, e Ele não estava tratando com o teu pecado, Ele estava tirando você do bom para te levar para o melhor. E você permaneceu, não deixou de adorar, não deixou de servir, não deixou de louvar, não deixou de cuidar das coisas que Ele te deu para cuidar. Você não saiu de casa, não fugiu daquele emprego. Eu vou te falar qual que é a recompensa que Deus vai te dar. Essa recompensa, irmão, nem todo mundo entende ela, porque você não sabe o quão gostoso é você ter essa recompensa. Mas lá vai, vou te dar a recompensa aqui. João 15, verso 15: já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Irmão, a gente está falando de relacionamento, e Jesus fala de 2 tipos de relacionamento: o servo e o amigo. O servo é o seguinte: o servo não entende o que o pai está fazendo, porque ele é servo, ele só obedece quando convém, ele só permanece se tiver bom. Ele não tem 100% das minhas palavras nele. Ele não é aquela pessoa que persiste em continuar
relacionado com Deus, ainda que ele tenha perdido muito. E sabe o que eu faço para o servo? Nada. Porque quem não permanece tem limite de bênção. Mas para você que permaneceu, mesmo cortado, mesmo dilacerado, você que permaneceu, mesmo sofrendo, mesmo sangrando, mesmo quase parando, a recompensa para a sua permanência é essa: eu já não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo, porque o amigo, ele entende o que o Senhor está fazendo, e porque você permaneceu quando você tinha todos os motivos para ir embora, eu vou começar a te contar coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não passou pela sua cabeça, não subiu para o teu coração. Eu vou te dar estratégias que você nunca pensava ter. Eu vou te contar coisas que estão para acontecer, que você ainda nem imagina que está para acontecer. Eu vou te contar coisas que eu vou fazer antes mesmo de começar a fazer. Porque quando você permanece, a recompensa é essa. Eu tenho uma intimidade tão grande com você, que ficou do meu lado o tempo todo, que eu vou começar a te falar em sigilo coisas que ninguém mais na multidão sabe. Só algumas pessoas sabem o que eu estou falando aqui. O que é Deus te falar segredos e alguém falar: como é que tu sabe disso? Quem falou para você que Deus vai fazer? De onde é que você tirou essa ideia? E aí tu tem que olhar e falar: fica quieto, rapaz, tu é um camarada frouxo, e por isso tu entende o que eu estou falando. Porque só entende o que eu falo quem é crente e permanece no corte. Porque quem suportou o corte, Deus pode contar para ele coisas, dar estratégia de coisas. Deus pode abrir portas, Deus pode revelar segredos. Se é para você, levanta a mão e dá glória, porque Deus está dizendo: eu vou recompensar a sua permanência. Eu vou te falar coisas que vai. Você já teve aquela pessoa, olha para mim, estou terminando. Você já teve aquela pessoa na tua vida que tu falava uma coisa: Deus está fazendo, hein? Tá nada. Deus está fazendo, tá nada. Deus está fazendo. Quem te falou? Quem me falou? Nada, imbecil. Deus falou comigo. Deus falou com você? O problema é teu. Deus falou para mim que Deus está fazendo. Você não se acha muito? Se eu me acho, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus me falou. E aí depois passou o tempo e a pessoa viu que Deus tinha falado mesmo para você o que Ele estava fazendo. Para você isso não vale nada, porque você talvez não passou pela pandemia. Mas quem passou pela pandemia e sabia do que Deus estava fazendo é alguém que entende isso aqui. Porque você permaneceu. Eu vou te contar segredos, eu vou te falar coisas que eu estou fazendo. Eu estou mudando posições. Eu já estou terminando já, mas deixa eu falar para alguém que está no nível de amigo. Pega na mão de alguém, só para quem essa palavra, e diz para essa pessoa: Deus vai te falar coisas que você não esperava ouvir dele, se você permanecer nesse relacionamento. Se depois de tudo que Deus fez, você não largar o pé, não arredar o pé, bater o pé e falar: eu não saio, eu continuo te servindo, eu continuo te adorando. Se prepara, olha para alguém e diga: essa pessoa, Deus vai te falar os esconderijos, Deus vai te falar os tesouros, Deus vai abrir as cisternas, Deus vai te revelar o tesouro escondido, Deus vai te dar das águas escondidas debaixo da terra, das fontes debaixo da terra, das fontes de cima da terra. Deus vai te revelar coisas que os olhos não viram, os ouvidos. Qual que é a recompensa para a permanência? A recompensa da permanência é o seguinte: se você permaneceu mesmo doendo, não entendendo o que eu estava fazendo, tu vai ver o que ninguém viu, tu vai ouvir o que ninguém ouviu. Deixa eu te falar como é que eu sei que você é amigo ou não. Servo não vê saída, amigo vê saída. Servo pergunta: cadê o dinheiro? O amigo fala: pode começar que o dinheiro vem. Pega a chacatoio, meu babá. O servo fala: como que vai acontecer? O amigo fala: Deus já criou o caminho.
O servo fala: de onde vai vir? O amigo fala: fecha a boca, vai dormir em paz. Deus vai trazer, mesmo que seja em cima da hora. Por quê? Porque Ele já falou para mim no leito da minha cama. Ele já falou comigo tomando banho, lavando a cabeça, dirigindo, fazendo sei lá o que. Ele já disse: eis que eu estou fazendo uma nova coisa, que olhos ficaram. Sabe? E aí, para chutar o pau da barraca e te mostrar que vale a pena permanecer mesmo quando o corte dói, olha o que ele fala. Quem está sendo abençoado aí, dá um amém bem alto aí. Maravilha. Olha o que ele diz, João 15 verso 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Quando Deus começa a te frutificar, o que aparece de retardado espiritual falando: mas eu não acho que tu merece não. Eles não falam na tua cara, mas eles falam por detrás disso, você sabe que é verdade. Eles veem a empresa que você tem, a igreja que você pastoreia, o ministério que você tem, a casa que você tem, a empresa sua, eles falam: mas ele, por que que ele? Por que tinha que ser ele? Tinha que ser eu. Aí olha a resposta de Deus: mas espera aí, não foi ele que se colocou lá, eu escolhi ele para ele ir para lá. Vou te falar uma coisa que pouca gente entende, mas tem gente que inveja a empresa que tu tem, a casa que tu tem, o emprego que você tem, o casamento que você tem, o ministério que tu tem, o chamado que tu tem, e eles não entendem que não foi você quem escolheu isso, foi Deus quem escolheu você para ter isso. Ai meu Deus, eu no teu lugar eu tinha ficado em pé e dado um pulo. Para de querer invejar, meu irmão. Quem está no sucesso foi Deus quem nomeou ele para lá. Não foi Davi que chegou lá, foi Deus quem levou Davi para lá. Não foi Davi que matou Golias, foi Deus quem habilitou Davi para matar Golias. Não foi você quem construiu uma grande empresa, foi Deus quem te escolheu para construir essa grande empresa. Não foi você que teve um casamento abençoado, foi Deus quem quis te dar um casamento abençoado. Não foi você quem foi usado, foi Deus quem decidiu te usar poderosamente. Foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te nomeou e disse: você vai para lá, você vai para lá, você vai para lá. Ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vou te falar duas coisas que eu sei que você é um escolhido. Eu sei que Deus... Pouca gente vai entender isso, mas lá vai. Chega uma fase em que você está gerando tanto fruto, que mesmo gerando fruto, você não se enxerga capaz e merecedor e digno de estar onde está. Tu lida com tanta coisa grande, com tantas pessoas, com tanta quantidade, que você fala: mas eu, Senhor, será que eu dou conta? E eu vou te falar duas coisas. Pode tirar o texto, obrigado. Primeiro sinal de que Deus te escolheu é que o fato de Deus ter te escolhido é porque, eu vou te falar o que quer dizer Deus te escolheu. Olha bem para mim, irmão. Você sabia que Deus te escolheu para ter esse marido e essa mulher? Sabia que foi Deus quem te escolheu para ter essa criança? Essa criança não podia ser filho de outro. Esse marido e essa esposa não podia ser de outro, de outra. Porque existe uma unção que é necessária para alguns tipos de relacionamento, que se Deus não te der, tu não suporta. Eu vejo pais com crianças especiais. Eu acho interessante que a maioria deles não consegue entender que Deus escolheu eles para serem pais daquela criança, porque outros não dariam conta. Eles foram ungidos para aquilo. Eles foram ungidos para aquilo. Quando você é escolhido de Deus, tu dá conta de fazer coisas que ninguém dava conta. Porque Davi era uma pessoa tão escolhida por Deus, que um dia Saul falou: quer casar com Mical? Me traz 100 prepúcios aqui. Davi foi, matou 200 e jogou nele. E do jeito que ele era, ele deve ter jogado e falado: e aí, quer mais alguma coisa? Porque quando você é escolhido por Deus, você tem uma coisa que os outros não têm. Você tem uma coragem que os outros não têm. Irmão, quem é escolhido de Deus prega o que ninguém tem coragem de pregar.
Ele ouve o que ninguém consegue ouvir. Ele faz o que ninguém consegue fazer. Ele constrói o que ninguém consegue construir. E para você entender melhor isso aqui, quando tu é escolhido de Deus, irmão, tu tem a habilidade de fazer mais tendo menos. Você mata um gigante com uma pedra. Tu alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, só com 5 pães e 2 peixes. Tu faz algo muito grande com muito pouco. Você começa uma grande empresa com pouco investimento. Você compra um grande local com pouca condição. Porque toda vez que você é escolhido, Deus garante: eu vou te provar que fui eu quem te chamei, fazendo você ter menos do que os outros, mas fazendo você fazer muito mais do que os outros fizeram. Só para quem é isso aí, diz aí para alguém do teu lado: Deus me escolheu, meu irmão, eu não posso fazer nada. Não fui eu quem decidi, não fui eu quem quis ser. É por isso que você não pode ficar com inveja, com raiva de quem é próspero. Ele não prosperou porque ele teve uma ideia. Foi Deus quem deu a ideia para ele. Deus quem deu. A recompensa da permanência é grande. Deus sempre vai fazer valer a pena toda persistência que você tem em ficar íntimo e ligado nele. E por fim, a última recompensa que ele vai te dar é essa. João 15,16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Depois de um tempo andando com Deus, você fica tão traumatizado com um corte, que chega um momento em que mesmo que um fruto melhor e maior surja, mesmo que uma bênção nova venha, Deus está falando com alguém aqui agora. Você está tão traumatizado de ter e perder, que quando algo novo chega na tua vida, tu não desfruta, porque tu tem medo de se envolver demais com isso e perder. E sabe o que é interessante? Que alguns de vocês, não sei quantos, não sei quem, mas é alguns, Deus tem te dado bênçãos que você não tem desfrutado muito, porque você tem medo. E se eu perder igual eu perdi das outras vezes? Mas você tem que fazer essa avaliação. Se você sabe que você é o tipo de crente que quando Deus tirou, não murmurou. Quando Deus tirou, mesmo não entendendo, não deixou de servir a Ele. Quando Deus fez tudo o que fez, você permaneceu. Você sabe que você agora chegou na fase, eu acabei a mensagem, no qual o fruto que Deus está te dando não é o fruto que Ele vai te dar e depois Ele vai tirar. Pelo contrário, Ele chegou agora com você no momento onde você vai ter estabilidade, e o fruto que Ele está te dando vai permanecer. Para quem for essa palavra, levante a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Essa foi a última semana que você perdeu a paz, temendo perder de novo, porque você já perdeu outras vezes. Vai para casa e vai descansar, porque Deus manda te dizer: eu te trouxe para te fazer compreender que eu estou te fazendo entrar numa nova fase, e essa nova fase se chama estabilidade. Se é para você eu não sei, mas se é, levanta a mão de alguém e
Diga para essa pessoa: vai descansar em paz. O Deus que acabou de te dar não vai tirar de você igual tirou das outras vezes. Ele te deu muito, Ele tirou muito, mas vai dormir em paz. Seja livre desse sentimento de ansiedade, seja livre desse sentimento de desespero. Estou pregando até alguém aqui ser liberto, e eu ver uma reação na tua cara. Vai dormir e desfruta, se lambuza, deita e rola, deita e dorme, desfrute, corra, abrace, beije, pode se envolver com a bênção, porque essa bênção que eu te dei, ela vai permanecer, ela vai ficar. Eu te dei e ninguém vai tirar. Eu te dei e ela vai passar para os filhos dos seus filhos.